Você já percebeu que algumas atividades simples começam a parecer mais difíceis com o passar dos anos? Talvez subir alguns degraus que antes eram fáceis, levantar de uma cadeira sem apoiar as mãos ou caminhar por mais tempo sem sentir que suas pernas estão cansadas. Para muitas pessoas, esses sinais aparecem lentamente e acabam sendo aceitos como se fossem uma consequência inevitável da idade. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo importante. Envelhecer não significa automaticamente perder sua força, sua independência ou a capacidade de cuidar de si mesmo. Todas as noites, enquanto você dorme, seu corpo continua trabalhando em silêncio. Mesmo durante o descanso, o organismo realiza processos importantes de recuperação, equilíbrio e manutenção dos tecidos, incluindo os músculos. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: será que aquilo que você oferece ao seu corpo antes de dormir pode ajudar esse processo natural? Existe um alimento simples presente na rotina de muitas famílias que pode fornecer nutrientes importantes para quem deseja cuidar melhor da saúde muscular, especialmente das pernas, que são a base da nossa mobilidade e independência. Mas antes de falar sobre esse alimento, precisamos entender por que tantas pessoas começam a sentir perda de força ao longo dos anos. A verdade é que a diminuição da força muscular geralmente não acontece de repente. Ela acontece aos poucos, quase sem percebermos. Primeiro, uma pessoa pode reduzir algumas atividades porque sente mais cansaço. Depois, por se movimentar menos, os músculos recebem menos estímulos. Com o tempo, esse ciclo pode contribuir para uma perda maior de força e confiança nos próprios movimentos. Talvez você conheça alguém que durante muitos anos caminhava todos os dias, cuidava da casa, trabalhava, brincava com os netos e fazia suas tarefas sem pensar duas vezes. Mas depois de certa idade começou a evitar algumas atividades. Não porque perdeu vontade de viver, mas porque começou a sentir insegurança, o medo de cair, o medo de não conseguir levantar sozinho, o medo de depender de outras pessoas para fazer coisas que sempre fizeram parte da sua vida. E é exatamente por isso que cuidar dos músculos vai muito além da aparência física. Músculos fortes significam autonomia, significam conseguir continuar fazendo aquilo que traz alegria e sentido para a vida. Com o envelhecimento, nosso corpo passa por mudanças naturais. Uma delas é a tendência à redução gradual da massa muscular e da força, um processo conhecido como sarcopenia. Isso pode acontecer por vários motivos: alterações naturais do organismo, menor prática de exercícios, alimentação com pouca proteína, sono inadequado ou outros fatores relacionados à saúde. Mas existe uma informação que muitas pessoas precisam conhecer: o corpo humano continua tendo capacidade de adaptação em qualquer idade. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, os músculos continuam sendo tecidos vivos que respondem aos estímulos corretos. Eles continuam precisando de movimento, nutrientes e cuidados. Isso significa que pequenas mudanças na rotina podem fazer parte de uma estratégia para preservar a força e a qualidade de vida. Neste vídeo, eu vou mostrar por que uma escolha simples antes de dormir pode ser interessante para apoiar a saúde muscular, especialmente das pernas. Vou explicar como esse alimento funciona no organismo, como ele pode ser incluído na alimentação e quais outros hábitos são importantes para manter seus músculos ativos e saudáveis ao longo dos anos. Mas é importante entender desde o início: não existe um alimento mágico capaz de fortalecer suas pernas sozinho. A saúde muscular depende de um conjunto de fatores. A alimentação tem um papel importante, mas ela trabalha junto com a prática de atividades físicas adequadas, um sono de qualidade, hidratação e outros cuidados diários. O objetivo aqui não é prometer que você terá o mesmo corpo de quando era jovem. O objetivo é mostrar que ainda existem formas de cuidar do seu organismo, respeitando as mudanças naturais da idade. Porque chegar aos 80 anos não deve ser apenas sobre acumular anos de vida. Deve ser sobre ter condições de aproveitar esses anos com mais segurança, independência e confiança. E muitas vezes essa transformação começa com pequenas escolhas feitas todos os dias. Uma dessas escolhas pode acontecer justamente no final do dia, antes de você fechar os olhos e permitir que seu corpo entre naquele momento tão importante de recuperação. Agora vamos entender o que acontece com seus músculos durante a noite e por que esse período pode ser tão importante para a manutenção da força ao longo da vida.
Agora que entendemos que a perda de força nas pernas não acontece de um dia para o outro, precisamos falar sobre um momento muito importante para o nosso corpo: a noite. Enquanto você dorme, seu organismo entra em um período de recuperação. Muitas pessoas pensam que dormir serve apenas para descansar a mente e recuperar energia, mas o sono também é essencial para vários processos internos, incluindo a manutenção dos músculos. Durante o dia, cada movimento que fazemos exige trabalho muscular. Caminhar, levantar, carregar objetos e até manter a postura dependem da ação dos nossos músculos. Com o passar do tempo, essas estruturas precisam de cuidados para continuar funcionando bem. É durante o descanso que o corpo aproveita para reparar pequenos desgastes naturais e reorganizar seus processos de recuperação. Mas para que isso aconteça, ele precisa ter acesso aos nutrientes certos. Um dos nutrientes mais importantes para a saúde muscular é a proteína. A proteína fornece aminoácidos, que são como pequenos blocos utilizados pelo organismo para construir e manter os tecidos. Os músculos precisam desses componentes para preservar sua estrutura e responder melhor aos estímulos do dia a dia. Depois dos 50 ou 60 anos, esse cuidado se torna ainda mais importante porque o corpo passa por mudanças naturais. Uma delas é a redução gradual da capacidade de manter massa e força muscular, um processo conhecido como sarcopenia. A sarcopenia não significa que toda pessoa idosa ficará fraca ou perderá sua independência. Ela significa que, com o envelhecimento, precisamos prestar mais atenção aos hábitos que protegem nossos músculos. Muitas pessoas cometem um erro sem perceber. Começam a consumir menos proteína ao longo do dia. Às vezes, o café da manhã tem apenas café e pão. O almoço tem pouca quantidade de alimentos ricos em proteína, e à noite, por falta de apetite ou costume, a refeição acaba sendo muito pequena. Quando isso acontece por muito tempo, o corpo pode receber menos nutrientes do que precisa para manter seus músculos. Mas existe algo importante: não basta apenas consumir proteína. O músculo também precisa de estímulo, por isso alimentação e movimento precisam caminhar juntos. Uma pessoa que mantém uma rotina de exercícios adaptados, como caminhadas, exercícios de força ou atividades recomendadas para sua condição, envia ao corpo um sinal de que aqueles músculos continuam sendo necessários. A alimentação oferece os materiais. O exercício mostra ao corpo onde esses materiais devem ser utilizados. E o sono cria o ambiente adequado para a recuperação. É por isso que cuidar das pernas depois dos 60, 70 ou 80 anos envolve olhar para o conjunto. Não existe uma única solução, mas pequenas escolhas diárias podem contribuir para manter a capacidade de se movimentar e realizar as atividades que fazem parte da vida. E é nesse ponto que entra a importância de escolher bem os alimentos consumidos no final do dia. Durante a noite passamos várias horas sem comer, e algumas opções alimentares podem ajudar a fornecer nutrientes importantes antes desse período de descanso. Um exemplo é um alimento simples, acessível e que muitas pessoas já têm na rotina: o iogurte natural rico em proteína. Ele pode ser uma opção interessante porque fornece proteínas de qualidade e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada voltada para a manutenção muscular. No próximo passo, vou explicar exatamente por que esse alimento chama atenção, como ele atua no organismo e a melhor forma de incluí-lo na rotina sem exageros e sem criar falsas expectativas. Quando falamos sobre cuidar dos músculos durante o envelhecimento, muitas pessoas procuram uma solução complicada ou algo muito difícil de seguir. Mas, na verdade, algumas das melhores mudanças começam com escolhas simples que conseguimos manter todos os dias. Um alimento que pode ser uma boa opção antes de dormir é o iogurte natural rico em proteína, especialmente aqueles com maior quantidade de proteína e pouco açúcar adicionado. O motivo pelo qual ele chama a atenção é porque fornece nutrientes importantes para o organismo, principalmente proteínas de boa qualidade. Essas proteínas contêm aminoácidos essenciais, que são utilizados pelo corpo em diversos processos, incluindo a manutenção dos tecidos musculares. Mas é importante entender uma coisa: o iogurte não fortalece as pernas sozinho. Nenhum alimento isolado tem esse poder. O que realmente faz diferença é o conjunto de hábitos que você constrói ao longo do tempo. Uma alimentação equilibrada, exercícios adequados, sono de qualidade
e cuidados gerais com a saúde trabalham juntos para ajudar o corpo a envelhecer da melhor maneira possível. O papel do iogurte é oferecer uma fonte prática de nutrientes que pode complementar uma rotina saudável. Quando consumimos uma fonte de proteína próxima ao horário de dormir, estamos oferecendo ao corpo aminoácidos durante um período em que ele ficará várias horas sem receber novos alimentos. Alguns estudos investigam como a ingestão de proteínas antes do sono pode influenciar a disponibilidade desses nutrientes durante a noite, principalmente quando combinada com uma rotina adequada de exercícios. Isso é especialmente interessante para pessoas mais velhas, porque com o passar dos anos, o organismo pode precisar de mais atenção para preservar a massa muscular. Além da proteína, o iogurte também pode fornecer outros nutrientes importantes, como cálcio, que participa da saúde óssea. E manter ossos saudáveis também é fundamental para a mobilidade, porque músculos e ossos trabalham juntos para sustentar nossos movimentos. Uma forma simples de consumir esse alimento é escolher uma porção adequada de iogurte natural e combiná-lo com outros ingredientes nutritivos. Algumas pessoas gostam de adicionar pequenas quantidades de castanhas, sementes ou aveia. Esses alimentos podem contribuir com fibras, gorduras boas e outros nutrientes que fazem parte de uma alimentação equilibrada. Mas é preciso ter atenção. Muitos produtos vendidos como iogurtes saudáveis podem ter grandes quantidades de açúcar adicionado. Por isso é importante observar os rótulos e escolher opções que realmente estejam alinhadas com o objetivo de cuidar da saúde. Também precisamos lembrar que cada pessoa possui uma realidade diferente. Alguém com intolerância à lactose, alergia às proteínas do leite ou alguma condição específica de saúde pode precisar de outras opções. Nesses casos, a escolha alimentar deve ser adaptada às necessidades individuais. O mais importante é entender a mensagem principal. Cuidar dos músculos não depende de uma única refeição, mas das pequenas decisões repetidas todos os dias. Quando uma pessoa passa a olhar para sua alimentação com mais atenção, começa a oferecer ao corpo melhores condições para continuar funcionando. Pense nas suas pernas como uma parte essencial da sua independência. Elas permitem que você caminhe, visite pessoas que ama, faça suas atividades e continue participando da vida. Por isso, cada cuidado importa. Um alimento rico em nutrientes pode ser uma peça desse cuidado, mas ele precisa fazer parte de um estilo de vida que também inclui movimento e hábitos saudáveis. O objetivo não é buscar uma fórmula para impedir o envelhecimento. O objetivo é ajudar o corpo a acompanhar essa fase da vida com mais força e qualidade. E além da alimentação, existem outros hábitos simples que podem ter um grande impacto na saúde das pernas e na capacidade de continuar se movimentando com segurança ao longo dos anos. Quando pensamos em força muscular depois dos 60, 70 ou 80 anos, é importante lembrar que nenhum alimento funciona sozinho. A saúde das pernas depende de vários cuidados que juntos ajudam o corpo a continuar ativo e independente. O primeiro ponto fundamental é o movimento. Muitas pessoas acreditam que, com a idade, o melhor é evitar esforços para proteger o corpo, mas ficar completamente parado pode ter o efeito contrário. Os músculos precisam receber estímulos para entender que ainda são necessários. Isso não significa fazer exercícios intensos ou ultrapassar os próprios limites. O mais importante é encontrar atividades seguras e adequadas para cada pessoa. Uma simples caminhada, exercícios de equilíbrio ou movimentos de fortalecimento orientados podem ajudar a manter a capacidade de realizar tarefas do dia a dia. Um exercício muito simples, por exemplo, é o movimento de sentar e levantar de uma cadeira quando feito com segurança. Esse gesto comum envolve vários músculos importantes das pernas e imita uma ação que realizamos todos os dias. O objetivo não é buscar desempenho de atleta. O objetivo é preservar a autonomia, conseguir levantar sozinho, caminhar com segurança e manter a confiança nos próprios movimentos são conquistas muito importantes em qualquer idade. Outro ponto essencial é a qualidade do sono. Muitas pessoas se preocupam apenas com a alimentação e esquecem que o descanso também faz parte da recuperação do organismo. Durante uma noite de sono adequada, o corpo realiza diversos processos importantes para o equilíbrio físico. Dormir mal com frequência pode afetar a energia, a disposição
e até a capacidade de manter uma rotina ativa. Alguns hábitos simples podem ajudar a melhorar o sono, como manter horários mais regulares, criar um ambiente confortável e evitar excesso de estímulos antes de dormir. Também é importante observar a alimentação como um todo. Além da proteína, o organismo precisa de diferentes nutrientes para funcionar bem. Vitaminas e minerais participam de vários processos relacionados à saúde muscular e óssea. A vitamina D, por exemplo, tem relação com a função muscular e a saúde dos ossos. Minerais como cálcio e magnésio também possuem funções importantes no organismo, mas o mais importante é evitar pensar em nutrientes isolados. O corpo não funciona como uma máquina onde basta adicionar uma única peça e tudo se resolve. Ele precisa de equilíbrio, uma alimentação variada, com boas fontes de proteína, vegetais, frutas e alimentos naturais, oferece uma base muito mais completa para a saúde. Outro fator que muitas vezes é esquecido é a hidratação. Os músculos também dependem de uma boa quantidade de água para realizar suas funções. Pessoas mais velhas podem sentir menos sede e acabar consumindo menos líquidos do que precisam. Por isso é importante prestar atenção nesse hábito. Mas talvez o cuidado mais importante seja a mudança de mentalidade. Muitas pessoas começam a acreditar que perder força faz parte da idade e que não há mais nada a fazer. Essa ideia pode fazer com que elas se movimentem menos e cuidem menos de si mesmas. O envelhecimento traz mudanças, isso é natural. Mas envelhecer não significa abandonar os cuidados com o corpo. Pequenas atitudes repetidas diariamente podem ajudar a preservar aquilo que mais importa: a capacidade de viver com independência. Cuidar das pernas não é apenas uma questão de músculos. É cuidar da liberdade de escolher onde ir, de participar dos momentos em família e de continuar fazendo atividades que trazem felicidade. O corpo muda com o tempo, mas ele continua respondendo aos cuidados que recebe. Uma boa alimentação, um pouco mais de movimento, noites de sono melhores e atenção à própria saúde podem formar uma combinação poderosa para atravessar os anos com mais segurança. No final, o objetivo não é lutar contra a idade, é chegar a cada fase da vida com o melhor funcionamento possível, respeitando os limites do corpo e valorizando cada pequena evolução. Ao longo deste vídeo, nós entendemos algo muito importante. Cuidar da força das pernas depois dos 60, 70 ou 80 anos não depende de uma única solução, mas de um conjunto de escolhas que fazemos todos os dias. O alimento que mostramos aqui, o iogurte natural rico em proteína, pode ser uma opção interessante para incluir na rotina de muitas pessoas, principalmente por oferecer nutrientes importantes para o organismo, mas ele faz parte de uma estratégia maior. A verdadeira proteção dos músculos vem da combinação entre uma alimentação adequada, movimento regular, descanso de qualidade e atenção aos sinais que o corpo apresenta. Muitas vezes pensamos que o envelhecimento significa apenas perder capacidades, mas a verdade é que essa fase também pode ser um momento de mais consciência e cuidado. Talvez você não consiga fazer exatamente as mesmas coisas que fazia aos 30 anos, e isso é completamente natural. O corpo muda, nossas necessidades mudam, mas ainda existe muito que podemos fazer para preservar nossa força e nossa independência. Cada caminhada que você faz, cada refeição equilibrada que escolhe, cada noite em que busca descansar melhor. Cada pequeno cuidado com seu corpo representa uma mensagem dizendo: eu ainda quero continuar ativo, presente e participando da minha própria vida. As pernas não são apenas músculos, elas representam liberdade. São elas que permitem visitar alguém que você ama, passear, cuidar da sua casa, brincar com seus netos e continuar fazendo as coisas que dão significado aos seus dias. Por isso, não espere perder força para começar a cuidar. Pequenas mudanças feitas hoje podem ajudar a construir um futuro com mais segurança e qualidade de vida. Eu gostaria de saber uma coisa. Você já percebeu alguma mudança na força das suas pernas com o passar dos anos? Você sente mais dificuldade para caminhar, subir escadas ou se levantar? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas vezes, a sua história pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. E se este conteúdo trouxe alguma informação útil para você, compartilhe com familiares e amigos que também podem se beneficiar dessas orientações. Antes de terminar, quero deixar uma informação importante.
Este vídeo tem apenas o objetivo de compartilhar conhecimento educativo sobre alimentação, envelhecimento saudável e cuidados gerais com o corpo. Ele não substitui uma avaliação individual feita por um profissional de saúde. Cada pessoa possui necessidades diferentes, especialmente aquelas que têm doenças, utilizam medicamentos ou possuem restrições alimentares específicas. Antes de realizar mudanças importantes na alimentação, iniciar novos exercícios ou modificar qualquer tratamento, procure orientação adequada de um profissional qualificado. Cuidar da saúde é uma jornada construída com pequenas atitudes todos os dias. Obrigado por estar comigo até aqui. Continue cuidando do seu corpo, respeitando seus limites e lembrando que nunca é tarde para começar novos hábitos que podem melhorar sua qualidade de vida.